dia 16 de Shvat. Assim conta o Rebbe anterior. Meu pai, o Rebbe Rashab, Admor Reb Shalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, disse: é muito fina a divisória que separa a frieza da heresia. É muito tênue, muito fina essa divisória, essa separação. Ou seja, que de frieza, indiferença, apatia, pode-se chegar muito fácil e rápido, Deus nos livre, em heresia, em ignorar divindade, contestar e etc. Está escrito, sim, diz o versículo bíblico na Torá, em Dvarim, pois o eterno teu Deus é um fogo que consome. Ou seja, a divindade é comparada na Torá com fogo, com uma labareda de fogo. Fogo significa calor, fervor, intensidade, etc. Ele nos diz que dessa metáfora que a Torá utiliza, nós podemos entender que Torá tem que ser uma coisa quente, com muito calor, com muito fervor. A divindade é uma labareda de fogo. Por isso, o estudo da Torá e a tefilá e a oração precisam ser feitos com todo o fervor do coração. Não basta apenas estudar, não basta apenas rezar. Tem que se estudar Torá com fervor, tem que se rezar com calor humano, de modo que todos, como diz o versículo nos Salmos, como todos os meus ossos dirão as palavras de Deus. A pessoa tem que rezar com tanto entusiasmo, vibração, que como ele sente que até os ossos do seu corpo estão louvando a Deus, estão dizendo as palavras de Deus em Torá e oração. Ou seja, que ele entra com tudo no estudo, na oração, e que elas não devem ser feitas com frieza, com apatia, mas sim com entusiasmo e com vibração. Então, nesse dito do Ayom Yom, nós temos duas partes. Na primeira parte, ele nos enfatiza o quão grave é quando no serviço a Deus, no serviço espiritual, falta calor humano, falta fervor. Ele nos fala, se mesmo que uma pessoa esteja se conduzindo certo, esteja agindo bem, mas se ela faz tudo isso com frieza, indiferença, apatia, sem entusiasmo, sem fervor, sem vibração, se falta o entusiasmo, ele nos diz isso é extremamente perigoso, porque a divisória, a separação entre frieza e heresia e ateísmo é muito tênue, é muito pequena e delicada. Então, por mais que não há na Torá uma proibição formal sobre frieza, etc., mas ele diz, tome muito cuidado, porque isso é uma zona de risco extremamente perigosa em termos espirituais. Na segunda parte, ele nos enfatiza o quanto o trabalho a Deus, o serviço a Deus tem que ser feito com fervor, com entusiasmo, porque divindade é um fogo, é como uma labareda e etc. Por isso a forma de se unificar com o divino também é através de fervor desse calor humano. Famosa uma história do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov sempre dizia a todo momento que de tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente presencia, nada é por acaso, nada é por coincidência, tudo tem uma razão de ser, e se nós vimos e ouvimos é porque isso tem um aprendizado a nos ensinar, isso tem uma mensagem a nos transmitir. Por isso, de tudo que a pessoa vê, tem que extrair um ensinamento. E se fala que certa vez os alunos estavam voltando com o Baal Shem Tov da sinagoga, acompanhando a sua casa, e no caminho, era no inverno, na Polônia, etc., quando tudo estava até as águas ficavam congeladas, etc., e de repente eles viram um grupo de gentios que eles estavam moldando uma imagem de Avodah Zará, de idolatria, no gelo, e no próprio gelo, moldando essa imagem de idolatria. E eles ficaram chocados e perguntaram, mestre, por que nós vimos isso? Por que isso nos foi mostrado? Pessoas pegando da água que congelou, fazendo disso uma peça de idolatria. E o Baal Shem Tov falou, isso nos dá uma mensagem muito importante. Isso nos ensina que nunca pode se deixar congelar
Água é o elemento vital, né? Indispensável. Inclusive a própria Torá é comparada com água. En maim ela Torá. Mas não pode deixar congelar, porque no momento que congela, Deus nos livre, isso pode se transformar até mesmo em Avodah Zará. Isso pode acabar se tornando idolatria. Então, Torá, a água, ela tem que estar quente, tem que estar aquecida. A Torá tem que estar sempre com entusiasmo, com fervor, com vibração, e não gélida, não fria, etc. Porque quando houver frieza, Deus nos livre, isso pode levar as piores coisas até a Avodah Zará. Assim ensinava o Baal Shem Tov. Essa colocação que o Rebbe anterior traz em nome do seu pai, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, na realidade ela vem de um discurso importantíssimo do Rebbe Rashab, que é um discurso que ele faz diante dos alunos da Yeshiva que ele fundou. Ele foi o fundador da Yeshiva de Tomchei Tmimim. Até então não havia uma Yeshiva oficial de Chabad, e ele fundou essa Yeshiva, mas com objetivos muito claros, não apenas de estudo da Torá, e não apenas do estudo da parte revelada da Torá, mas também estudo da Hassidut, de forma organizada, metódica, sistemática, etc., dando uma ênfase muito grande à reza, à oração e ao aprimoramento de caráter, mas mais do que isso, numa ocasião, um certo discurso para os alunos da Yeshiva, ele, por assim dizer, estendeu como uma declaração de missão, estendeu a missão e o papel, a expectativa sobre a Yeshiva e o que se espera dos alunos dessa Yeshiva, e que na realidade ele estava tornando-os como soldados, Hayalei Beit David, como soldados da casa de David, com a missão de enfrentar todos os grandes obstáculos previstos, obstáculos espirituais, antes da chegada de Mashiach, superá-los e vencê-los, né? Até trazer a chegada de Mashiach. E nesse pronunciamento importantíssimo, que o Rebbe Rashab faz, que depois foi editado e etc., como nós falamos, ele contém dentro de si a missão e a visão sobre a Yeshiva de Tomchei Tmimim, a Yeshiva que ele fundou, e o que ele espera dos discípulos e alunos, e a sua postura, etc. Então, de uma forma mais estendida, eu vou ler parte desse pronunciamento, traduzindo para vocês, do pronunciamento de onde foi extraído esse trecho do Ayom Yom, mas as linhas seguintes e posteriores também. Quando o Rebbe Rashab enfatizou que não basta apenas estudar Torá ou rezar, mas não pode ser feito isso de forma indiferente ou com frieza e apatia. Isso tem que ser feito com fervor, com entusiasmo, com calor humano, etc. Ele prosseguiu dizendo que Shechassid lomed Torah tzarich bemachshava pnimit shelo liot munach hamilim. Quando o Hassid estuda a Torá, no pensamento íntimo dele devem estar colocadas as palavras. Ele deve saber se conscientizar, não apenas ir estudando e etc., com frieza, mas ele, não, no seu pensamento deve estar no fundo do seu pensamento a colocação de que a Torá é a sabedoria divina e a vontade de Deus. O Bechol Yom Vayom Yu Beinecha Kachadashim. Portanto, ele deve estudar isso com toda a devoção. E ele não deve ver isso como algo que ele já conhece, etc. Não, cada dia ele deve encarar isso como algo novíssimo, né? Como algo inédito. Assim como foi dado no dia do Sinai, com todo aquele vigor, com toda aquela emoção, isso a pessoa deve sentir cada dia que ele estuda a Torá. Hu Chassid, הייתה לו יראת הכבוד אמיתית לנותן התורה ברוך הוא, שהוא Hirgish vechash batorá. Ele diz que o Hassid, ele espera de um Hassid que ele sinta a reverência a Deus, a verdadeira reverência a Deus, aquele que outorgou a Torá, sabendo que não só como exercício intelectual ele está se aprofundando no Talmud, ou estudando textos, ou mesmo textos místicos, mas não, ele sabe, não perde de vista quem deu a Torá, que isso é a Torá divina, e, portanto, ele se dirige à Torá com toda a reverência. E a mesma coisa ele fala em relação à reza, que Shechassid itpalel, quando o Hassid reza, Biprimiut hamachshava unchu hamilim, no fundo do pensamento dele estavam as palavras, Da lifnei atalmed, saiba diante de quem você se encontra. Em várias sinagogas colocam essa inscrição na parede da sinagoga, diante do Hazan,
Diz o Rebbe Reshab, Bebate Knesiot Acherim, nas outras sinagogas, isso se encontra estampado na parede. She'amud yada lifnei mi omed, como que a parede tem que saber diante de quem está. Mas nas sinagogas racídicas não há esse costume de escrever essa frase na parede. Por quê? Porque essa frase tem que estar inscrita na mente e no coração de quem está rezando. Não tem que estar escrito no amud, mas hakuk bemoach, isso tem que estar gravado na mente e no coração de quem reza. E ele prossegue dizendo, diante para um Hassid, Aniat Amen, Amen Yehesh Merabah, Vamirat Baruch Hu Baruch Shemo, Inam Olam Umlo, trechos da reza, simplesmente responder Amen, numa brachá, num Kaddish, Amen Yesh Merabah, Baruch Hu Baruch Shemo, para um Hassid, isso não é algo mecânico, motor, mesmo que é feito dezenas, centenas de vezes até o dia. Para ele, cada vez que ele pronuncia um Amen sobre uma brachá, isso é um mundo completo. Um Hassid precisa sentir, e ele sente de fato, Kel Melech Neeman, como a alma dele está ligada a Deus, o rei, etc. Um Hassid tem que sentir vivenciar o significado das palavras que ele fala. Quando ele diz Baruch Hu, Baruch Shemo, bendito seja ele, seu nome, se referindo a Deus, ele tem que sentir isso na pele, sentir isso com emoção, com entusiasmo, etc. E assim por diante prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, Kol mi shelamad velomed chassidut be'amakat data de nafshei, todo aquele que estudou ou estuda Hassidut como deve se estudar, que é um estudo que nos conscientiza e nos eleva para uma dimensão mais alta em termos espirituais, então com certeza isso vai elevá-lo a esse nível que a sua reza, o seu estudo da Torá, etc., sejam diferenciados dessa forma como deve ser. Ele nos diz, quando se estuda, por exemplo, o Torá Or, o Likutei Torá, as obras clássicas racídicas, temos que saber que os lábios dos nossos mestres estão se movendo onde eles se encontram, mesmo na sepultura, de acordo com o Talmud, do Admor Azaken, do Admor Emtsai, do Tzemach Tzedek, etc. Shelomdim Torá Or, Likutei Torá, a Siftei Kodesh shel Admor Azaken, Omdim Letzido, ou seja, que o próprio Rebbe se encontra do seu lado. Então ele diz, mesmo a pessoa mais simplória dos Hassidim, por isso ele fala, sabe, inclusive ele dizia que não é tão compatível o cara estar tomando cafezinho ou saboreando chá enquanto ele estuda Hassidut, sabendo que os grandes tzadikim naquela hora que ele estuda estão do seu lado. Em outras palavras, fazer todas as coisas com fervor intenso, com entusiasmo e não com frieza e não com indiferença. Hassidut tzrichim lilmod bechayut. Particularmente Hassidut tem que ser estudado com entusiasmo e vibração. Não precisa com gestos e com, sabe, demonstrando e ostentando isso. Bli rash chitzoni, sem um barulho externo. Bli kolekolot, sem grande barulho. Aval bechayut primi, mas com entusiasmo interior, ou seja, o seu íntimo repleto de vibração e entusiasmo. Não apenas que ele vive com aquele assunto que ele está estudando, mas que o assunto também, o tema que ele estuda, está vivo dentro dele.